Os veículos hipersônicos estão se tornando uma realidade aos poucos em nossos tempos, e isso abre a porta para utilizar essa tecnologia, seja desde o transporte de passageiros até mísseis intercontinentais. Bem-vindo a este canal, sou Sérgio Hidalgo, engenheiro aeroespacial, e hoje, primeira segunda-feira de setembro, 7 de setembro de 2020, começamos o fim de ano hipersônico. Vem aí 4 vídeos que serão postados toda primeira segunda-feira do mês, nos quais falaremos sobre os principais desafios que se apresentam hoje para o voo hipersônico. E posteriormente te contarei quais são as soluções que se apresentam hoje para esses desafios. Porque o voo hipersônico ainda não está consolidado hoje, e é por causa desses 3 desafios que se apresentam. Portanto, sem dúvida, esta série de vídeos será a mais completa de todo o YouTube em espanhol, sobre o voo hipersônico. Inscreva-se para não perdê-los. Antes de começar, é crucial definir o que é voo hipersônico, o que significa esse termo. Para isso, é claro, temos que usar o número de Mach, que, como você sabe, eu adoro falar em termos dele. É um número adimensional que representa a velocidade de um objeto, em termos da velocidade do som. Portanto, um avião que voa a Mach 0,8 voa mais devagar que a velocidade do som. Um avião que voa a Mach 1 voa exatamente a velocidade do som, e um avião que voa a Mach 3 voa 3 vezes mais rápido que a velocidade do som. E para que você entre um pouco no contexto, os voos comerciais transatlânticos voam abaixo da velocidade do som, ou seja, abaixo da barreira do som. Geralmente voam a Mach 0,8. Por outro lado, os caças de hoje em dia podem voar até Mach 2, até um pouco mais, o dobro da velocidade do som. Até Mach 1 voo é considerado subsônico e acima disso é chamado de supersônico. Mas a questão-chave é, quando se passa de supersônico para hipersônico? A realidade é que não há um número de Mach a partir do qual a física mude radicalmente de supersônico para hipersônico, como sim ocorre de Mach 0,9 a Mach 1. Há uma mudança radical na física, mas isso não ocorre de voo supersônico para voo hipersônico. E é por isso que por uma convenção foi acordado. Todos os cientistas concordaram em chamar de hipersônico a partir de Mach 5, mas isso não significa que Mach 4,9 seja supersônico e Mach 5 hipersônico. Como te digo, é mais ou menos porque hipersônico começa a ser chamado quando os efeitos da temperatura são extremos. Agora veremos o que isso significa. Mas isso não ocorre a Mach 4,9 ou a Mach 5,1. Isso acontece aos poucos, mas por convenção foi acordado que Mach 5 é quando começamos a chamar de hipersônico. Eu te digo isso porque tem gente que diz que a partir de Mach 3 já se pode chamar de hipersônico, ou tem gente que diz que não, que só a partir de Mach 7. O primeiro objeto artificial a voar em hipersônico foi o foguete alemão V2, que ultrapassou o Mach 4 Na década de 1960, o X-14 alcançou Mach 6,7. Falaremos mais sobre esta aeronave propulsionada por um foguete adiante. Este é, por enquanto, o recorde de velocidade para uma aeronave tripulada conseguido por Pete Knight. Mas o X-43, uma aeronave experimental não tripulada, da qual falaremos mais adiante nesta série, voou ainda mais rápido, chegando a tocar o Mach 10, mas o regime hipersônico praticamente não tem limite, e muito acima de todas essas aeronaves estão as reentradas orbitais com números de Mach superiores a 20. Agora que já entendemos quando se considera que uma aeronave está voando em hipersônico, vamos entender os 3 principais problemas que se apresentam hoje em dia. Neste vídeo será apenas uma apresentação desses 3 problemas, e em cada vídeo que resta será falado especificamente sobre cada um deles. O primeiro de todos, e o mais limitante do meu ponto de vista, é o tema das temperaturas extremas. Quando uma aeronave se move muito rápido, é devido a uma combinação do atrito e da onda de choque que está gerando. A temperatura do ar aumenta até níveis extremos e, claro, a superfície da aeronave que está em contato com o ar também. Até hoje não há material que resista continuamente a essas temperaturas ao longo do tempo. Ou seja, talvez seja possível colocar uma aeronave a Mach 5 durante 5 minutos, mas não seria possível fazê-lo por horas. É impossível atualmente com os materiais disponíveis devido à temperatura gerada por uma onda de choque.
Lembrando da série de vídeos que fiz sobre as ondas de choque que deixo no canto, uma onda de choque eleva a temperatura. Mas o mais importante é que dentro da equação o número de Mach vai ao quadrado. E quando estamos falando de veículos hipersônicos, o número de Mach é muito alto. Assim, o quadrado do número de Mach causa um aumento louco na temperatura. Tudo isso era contado mais ou menos pelos pilotos de Senhor, 71. Neste livro chamado Scamworks, contam histórias loucas e brutais como já mencionei no canal. Basicamente, eles falam sobre o design do Senhor 71, o U2 e o F-117. O caso é que os pilotos do Senhor 71 te contam que às vezes tinham problemas por causa das temperaturas às quais a superfície da aeronave estava, de fora. Às vezes a temperatura se infiltrava para dentro e eles a sentiam. Uma verdadeira loucura. Este livro é incrível, se você não leu, recomendo muito. O outro problema é qual propulsão usar em uma aeronave hipersônica. É provável que muitos pensem que as aeronaves hipersônicas serão propulsionadas por foguetes. Na verdade, os foguetes não são uma boa opção, pois é necessário levar tudo dentro da aeronave, o que aumenta o peso, etc. Eles são usados no espaço porque não precisam de ar ao redor. Um motor de avião pega ar da atmosfera, coloca no motor, comprime e explode. Mas os foguetes funcionam no espaço porque não precisam do ar externo, pois o levam consigo dentro da aeronave. Mas para os veículos hipersônicos, que se pretende fazer um uso rentável deles, não é a melhor ideia. Os motores convencionais de aviões utilizados atualmente também não são uma boa opção. Em alta velocidade é completamente impossível utilizar esses motores. Não há possibilidade de usá-los nessas condições. Mas aparecem dois tipos de propulsão bastante plausíveis para o voo hipersônico, que são o ramjet e o scramjet. Estes apresentam problemas, pois para funcionarem é necessário atingir pelo menos Mach 4. Mas como a aeronave consegue chegar a essa velocidade? Diríamos que todas essas perguntas também, é claro. Qual é o melhor motor que um veículo hipersônico pode usar? As perguntas sobre o motor serão respondidas no vídeo de novembro. E por último, temos a questão do design. Qual é a forma de uma aeronave hipersônica? Por exemplo, o X-43 tem uma forma bastante estranha do nosso ponto de vista, como você pode ver. Mas uma aeronave hipersônica também era, por exemplo, o X-15, que tem uma forma completamente diferente, ou mesmo o Space Shuttle, que é completamente diferente. Esses três são designs completamente diferentes uns dos outros. Então, no vídeo de dezembro, vou ligar tudo para que você realmente entenda como serão os veículos hipersônicos do futuro. Claro, esses três problemas não são os únicos. Existem muitos mais problemas, mas são os principais, até que esses três sejam resolvidos. O resto é que nem precisa pensar sobre isso. Mas eu te digo outras coisas bastante importantes. Por exemplo, a aeronave tem que ser fly-by-wire, sem dúvida. Isso significa que a aeronave teria uma leitura constante por instrumentos, da velocidade, temperatura externa, densidade, etc. Para que o piloto, se quisesse virar à esquerda, movesse a mão para a esquerda. Ele estaria dizendo ao computador do avião como quer que a aeronave se mova? E uma vez que a aeronave interpreta o que o piloto quer, move todas as superfícies de controle para que a aeronave se mova dessa forma. Os aviões ultraleves, por exemplo, funcionam por meio de um sistema de cabos e polias que o piloto opera. Os ailerons não se movem sempre da mesma maneira. Quando se utiliza o fly-by-wire, especialmente em veículos supersônicos ou hipersônicos, o piloto informa a aeronave o que deseja fazer. A aeronave move as superfícies de controle conforme necessário para atender aos comandos do piloto. É obrigatório usar o sistema fly-by-wire, pois a aeronave vai muito rápido. Um movimento errado de uma superfície de controle, desviando-se além do necessário, resultaria na desintegração imediata da aeronave. Outro problema seria que, provavelmente, não se poderia estudar todos esses fenômenos em túnel de vento, porque é muito complicado em um túnel de vento imitar. Quando falamos de Mach 10, estamos nos referindo a uma velocidade 10 vezes maior que a do som. Assim, as análises em túnel de vento são impraticáveis, sendo necessário utilizar a dinâmica de fluidos computacional, que são análises por computador. Porém, eliminar a opção de usar o túnel de vento, que é sempre necessário, é o ponto central. Então, por aqui também surgem outros problemas. E também, se essas aeronaves quiserem ser usadas como mísseis, é extremamente importante, muito importante, realmente muito, que sejam muito precisas, mas muito mesmo,
Porque se um míssil hipersônico a mais de Mach 15, por exemplo, atingir um prédio, nem sequer precisa carregar explosivos. Com toda a energia que a aeronave carrega por voar a Mach 15, seria liberada uma energia incrível. E é por isso que, se você vai usá-los como mísseis, precisa ter 100% de certeza de que vai acertar o alvo. Senão, pode causar uma destruição massiva. Outra informação crucial que não mencionei é que essas aeronaves costumam voar em altitudes muito superiores aos aviões comerciais, onde a densidade é muito baixa. De fato, eles são considerados voos até mesmo suborbitais, porque praticamente estão saindo da atmosfera da Terra. Bem, da ciência. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre os principais desafios que se apresentam hoje para os voos hipersônicos. Esperamos que sejam resolvidos em cerca de 20 anos, para que por volta de 2050 possamos estar voando em veículos hipersônicos. Se você não quer perder os próximos vídeos, inscreva-se neste canal abaixo. Se você quiser entrar em contato comigo, pode fazer isso pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Você sabe, eu estou sempre lá. A propósito, eu comecei um podcast, deixo o link abaixo para que vocês possam ouvi-lo, um podcast sobre aviação. Tenho certeza que vocês que assistiram até aqui vão adorar esse podcast e inscrevam-se. Neste canal você pode assistir um dos melhores vídeos, acima de tudo, ciência, chumbo. E que comece o fim de ano hipersônico.